Gênesis capítulo 1, nós leremos, queridos, retomaremos do versículo 26 até o final do capítulo, versículo 31. Gênesis 26, capítulo 1, versículo 26 ao versículo 31. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isto vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que isso era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Vamos orar mais uma vez, irmãos, pedindo a bênção de nosso Deus. Seu Deus, quando nós abrimos a Tua Palavra, Senhor, também aqui no livro de Gênesis, nós nos deparamos com uma situação desastrosa, Senhor, que destruiu a nossa vida, destruiu toda a humanidade, Senhor. Foi quando o homem deu ouvidos a outra interpretação do mundo e de quem o Senhor era, que não a sua palavra, Senhor. Foi quando o homem preferiu ouvir a uma criatura, a Satanás, em uma serpente, a ouvir aquilo que o Senhor havia falado, Pai. Senhor, isso nos mostra a profunda necessidade que temos da Tua palavra, Senhor, para que nós possamos ter uma vida que glorifique o Teu nome, uma vida agradável na Tua presença, Senhor. É por isso que, diante da Tua palavra, Senhor, nós rogamos, abre os nossos olhos para que entendamos, compreendamos e amemos, Senhor, as maravilhas da Tua lei, Senhor. E que Teu Filho seja exaltado no nosso meio e nós o amemos mais e mais. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, a Escritura nos ensina como nós devemos lidar com a criação. Hoje pela manhã nós vimos que a Escritura é contra uma maneira equivocada que os homens têm lidado com a criação. A Escritura, ela se opõe à tendência do coração humano, e que a nossa sociedade tem feito isso tão largamente, de humanizar os animais e desumanizar os homens, animalizar os homens. Nós vimos que a Escritura deixa clara a distinção que é entre homem e mulher, embora os dois sejam iguais perante Deus, ambos sejam imagens e semelhança de Deus. Mas ainda, irmãos, embora a Escritura diga que nós não devamos humanizar os animais, nem animalizar os humanos, ainda assim, a Escritura nos diz que o ser humano tem um papel perante a criação. Nós vimos hoje pela manhã que é indevido, sim, o maltrato e a judiação de animais, o descuido com a criação. E esse texto, irmão, da palavra do Senhor vai nos mostrar qual é o nosso lugar na criação do Senhor. Como nós devemos lidar com a criação do Senhor, irmãos? Será que o Evangelho, então, irmãos, fala sobre como nós devemos nos relacionar com ela? Sobre como nós devemos trabalhar nela? Sim, irmãos, o Evangelho nos orienta nisso. E mais, aqui, irmãos, nesse texto que nós lemos agora à noite, o Senhor nos mostra que, por sermos imagem e semelhança de Deus, nós somos postos sobre a criação como vice-regentes de Deus. Nós somos governadores de Deus, representantes de Deus no cuidado e na condução da sua criação, o mundo que Ele criou, irmãos. E nós vimos então hoje pela manhã, como eu falei para os irmãos, que o homem, embora seja a criação de Deus, ele é separado da criação no sentido de que ele é superior às demais criaturas. E vimos também que, embora homem e mulher sejam iguais perante Deus, em sua imagem e semelhança, eles também são diferentes entre si, porque Deus os fez macho e fêmea. Então hoje pela manhã nós tivemos a oportunidade de discorrer sobre várias aplicações dessas verdades no nosso contexto do século XXI, numa sociedade que se levanta contra a palavra do nosso Deus, irmãos. Mas aqui, queridos,
Moisés nos mostra agora uma outra verdade importante na nossa caminhada com o Senhor. É aquilo que é chamado, que é conhecido como mandato cultural. Quando Deus cria o homem, irmãos, Deus estabelece mandatos para o homem. O homem, queridos, desde a sua criação, mesmo antes do pecado, necessitava da orientação do Senhor para saber como deveria viver de maneira agradável a Deus. Se isso é verdade, irmãos, antes da queda, muito mais verdade, irmãos, é depois da queda. Nós necessitamos da palavra de Deus, irmãos, não apenas para a salvação, mas também para sabermos como nós devemos viver de maneira agradável a Ele nesse mundo, e não sermos levados por toda ideia e imaginação humana. E aqui, queridos, nesse texto, nós encontramos uma das primeiras orientações do Senhor dada ao homem. É o que nós chamamos de mandato cultural. Deus deu uma ordem, uma orientação para o homem da maneira como ele deveria viver nesse mundo, irmãos. Chamamos então de mandato cultural a lida do homem com a criação e com o trabalho. Mandato social, é o que nós vamos ver no capítulo 2, é o casamento e a relação entre marido e mulher. E o mandato espiritual, nós veremos no próximo mês, se Deus quiser, é a lida com o relacionamento com Deus, em especial o dia de descanso, irmãos. É importante destacar, queridos, que esses mandatos eles foram entregues ao homem antes da queda. Isto é, foi antes do pecado entrar no mundo. Foi antes de qualquer outro mandamento positivo. Isto é, aqueles mandamentos temporários, como a circuncisão, como a restrição de alimentos, a dieta alimentar que o povo de Israel teve. Esses mandatos foram dados antes de tudo isso. Eles foram entregues, irmãos, a toda a humanidade. Por isso, queridos, eles não são uma coisa temporária que existiu naquele período e parou de existir então na nova aliança do Pacto da Graça. Eles têm um caráter permanente. Então nós temos uma questão aqui, queridos. É que entre esse mandato e o estabelecimento desses mandatos, e nós hoje, nós temos um negócio chamado queda, que corrompeu o nosso coração e a maneira como nós lidamos com a orientação do Senhor. Mas louvado seja o Senhor, nós temos uma outra coisa em tudo isso, no meio de tudo isso: a redenção que Cristo operou. E essa redenção, então, irmãos, sobre o Evangelho, nós, Igreja do Senhor, temos uma nova interpretação, um novo conceito mais profundo desses mandatos. O mandato cultural, então, irmãos, sobre o Evangelho, recebe um novo significado, um significado mais profundo, que é dado aos crentes, que é dado à Igreja do Senhor. Nós veremos então, irmãos, esse primeiro mandato, que é o mandato cultural. Em que consiste, querido, esse mandato? Nós veremos que ele consiste em três coisas, conforme nós temos aqui no texto, irmãos. Vejam, por favor, comigo. O primeiro aspecto desse mandato consiste em povoar a terra. Versículo 28, a parte A. E Deus abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Esse é o primeiro aspecto do mandato cultural. O segundo aspecto, irmãos, está no versículo 26, finalzinho dele. Dominar e sujeitar a criação. O Senhor diz: sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que rastejam pela terra. E ainda no versículo 28, finalzinho do versículo: tenha ele, o homem, domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e todos os répteis que rastejam pela terra. E tudo isso aqui está fundamentado no fato do homem ser imagem de Deus. Agora, o terceiro aspecto, irmão, do mandato cultural está aqui repetido duas vezes no versículo 29 e versículo 30, quando o Senhor fala: eis que eu te dou todas as coisas, tudo que foi criado está à sua disposição, com uma finalidade. Ele diz duas vezes: isso vos servirá para mantimento. Portanto, irmãos, o terceiro aspecto é o usufruir da criação do Senhor. Vamos ver então, queridos, o primeiro aspecto do mandato cultural: povoar a terra, que nós vimos no versículo 28. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. O primeiro aspecto, irmãos, do mandato cultural é povoar a terra.
O Senhor criou o homem à sua imagem e semelhança e o abençoou sob uma ordem de ir por todo mundo e povoar essa terra, replicando a imagem de Deus. Replicando a imagem de Deus. O homem recebe a ordenança, mas ele não recebe apenas a ordenança. Ele recebe a bênção do Senhor, capacitando-o a cumprir essa ordenança. Ele abençoa a sua criação e diz: eu os abençoo, vão e multipliquem, e encham a terra. Repliquem a minha imagem sobre essa terra. O homem e a mulher, irmãos, deveriam encher a terra com os seres humanos. E isso seria por geração ordinária, isto é, seria por meio do casamento, que nós vamos ver no capítulo 2 de Gênesis, irmãos. É interessante que após o Senhor dar essa ordenança, irmãos, na narrativa nós vemos que Adão e Eva não conseguiram obedecer esse mandamento antes da queda. Eles sim o fizeram após a queda. Eles tiveram filhos, geraram seus filhos, geraram outros filhos e assim sucessivamente. Mas foi desastroso, irmãos, porque eles agora replicaram e multiplicaram a imagem de Deus corrompida pelo pecado. Abra, por favor, Gênesis capítulo 5, versículo 1. Veja o destaque que Moisés dá aqui. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhes chamou pelo nome de homem, de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua imagem, conforme a sua semelhança, e lhe chamou Sete. Moisés faz questão de fazer aqui um contraste, irmãos. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança de Deus seria propagada pela humanidade, pela geração ordinária de filhos. Mas quando o pecado entra, o destaque agora é: Adão gerou filhos à sua própria imagem e à sua própria semelhança. De fato, queridos, foi desastroso. Mas e sobre o Evangelho, pastor? Como então nós vivemos esse mandamento? Agora que a Terra está cheia, nós temos gente em tudo que é canto do planeta Terra. Já que o pecado desfigurou o homem, como é que nós continuamos obedecendo essa ordenança, esse mandato sobre o Evangelho, que continua sendo ordenado, irmãos? Enchei e multiplicai a terra. A imagem de Deus que foi desfigurada em Adão e por Adão, irmãos, como nós vimos hoje pela manhã, ela é restaurada em Cristo e por Cristo. Agora, irmãos, sob esse mandato, sob o Evangelho, nós somos chamados agora a propagar essa imagem, a imagem restaurada de Deus, por meio do seu Filho, irmãos. Como nós vimos em Colossenses 3, agora nós estamos sendo refeitos à imagem do nosso Criador por causa de Cristo. E essa imagem, então, irmãos, ela é propagada, ou seja, nós obedecemos a esse mandato de duas formas hoje sobre o Evangelho. As duas formas são: primeira, pela geração de uma semente santa, fruto de uma união entre homem e mulher crentes. A primeira forma de nós obedecermos a esse mandamento, esse mandato social, cultural, é nós propagar, pela geração de uma semente santa, da união entre homem e mulher crentes. E a segunda forma, queridos, é pela pregação do Evangelho. Quanto a essa primeira maneira, irmãos, uma das finalidades do casamento dada por Deus é a propagação de uma semente santa. Mas pode perguntar assim: como assim, pastor, uma semente santa? O que é isso? Deixa eu explicar aqui então a nossa confissão de fé, que ela explica muito bem essa questão. Ela diz: o casamento deve ser entre homem e mulher, entre um homem e uma mulher. Ao homem não é lícito ter mais de uma mulher, nem a mulher mais de um marido, ao mesmo tempo. O matrimônio foi ordenado para, veja aqui, irmãos, a finalidade do casamento: para mútuo auxílio de marido e mulher, para a propagação da raça humana por uma sucessão legítima e da igreja por uma semente santa, e para impedir a pureza. O mandato social, irmãos, que é o casamento, ele está intimamente relacionado com o mandato cultural, queridos. O casamento, irmãos, na Escritura Sagrada, não é posto somente para a reprodução, como a igreja romana ensinou e ensina durante muito tempo.
como se fosse ilícito qualquer relação entre marido e mulher que não seja visando a procriação. Não, essa não é a única finalidade do casamento. Mas também não é a única finalidade do casamento, irmãos, a companhia mútua, como se o companheirismo no casamento fosse suficiente e o casal estivesse completo nisso só, e isso bastasse, como se fosse apenas dois grandes amigos. Mas também, o propósito do casamento não é apenas a relação sexual, como muitas pessoas pensam, como se o casamento só fizesse sentido ou não fizesse sentido sem isso. O casamento possui, irmãos, esse tríplice e inseparável propósito: auxílio mútuo entre o marido e a mulher, propagação da raça humana e especialmente uma semente santa à igreja do Senhor, e por último, impedir a pureza, irmãos. E é por isso, irmãos, que na igreja do Senhor, os filhos dos crentes são chamados de sucessão legítima da igreja por uma semente santa. Paulo fala, irmãos, olha por favor em 1 Coríntios capítulo 1, por favor. 1 Coríntios capítulo 7, perdão, versículo 14. Paulo diz: porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. O que Paulo está dizendo aqui, irmãos? Paulo está dizendo que os filhos dos crentes, eles são santos. Veja, o ponto não é que eles nascem convertidos e pertencendo a Cristo no sentido salvífico. Não. Mas é que os filhos dos crentes, eles não são como os filhos dos descrentes. Os filhos dos descrentes, eles não gozam dos benefícios que os filhos dos crentes gozam. Os nossos filhos estão aqui, irmãos, sob a instrução da palavra do Senhor, vendo os sacramentos sendo celebrados, vendo os seus pais orarem com a igreja. Isso são benefícios do Senhor para os filhos dos crentes. É por isso que os filhos dos crentes, irmãos, são chamados de filhos da aliança. Eles recebem o selo e são inseridos no convívio da igreja local. Eles fazem parte da igreja visível, embora ainda precisem crer para fazerem parte da igreja invisível. Portanto, irmãos, os filhos dos crentes são uma semente santa. O ponto aqui, queridos, é que ter filhos no casamento não é algo opcional. Isso é uma questão muito polêmica na nossa sociedade hoje, irmãos. E é por isso que eu falei para os irmãos quando nós iniciamos a exposição de Gênesis: não fiquem com raiva do pastor. O livro de Gênesis mexe com muita coisa que a nossa sociedade corrompeu. Vai no ponto de muita coisa, como nós vemos hoje pela manhã, sobre feminismo, igualitarismo, homossexualismo, androginia e tantas outras coisas. E o ponto que este texto está nos ensinando, irmãos, é que ter filhos para os crentes não é uma questão opcional. Eu posso ter ou eu posso não ter. Certamente, irmãos, na providência do Senhor, se Ele impedir que um casal tenha filhos, esse casal pode ter outros meios de fazê-lo, pela adoção, por exemplo. Ou então, certamente, irmãos, há tempos e tempos para termos os nossos filhos. Nós podemos planejar uma ocasião que seja mais favorável, para que nós não sejamos irresponsáveis, irmãos. Entretanto, o ponto aqui, queridos, é que a igreja cristã moderna tem refletido e abraçado a mentalidade estéril do mundo. Quando o Senhor fala na sua palavra que o seu povo é chamado para propagar a sua imagem pelo mundo. Não é opcional, irmãos. Não é. Mas o mundo tem uma mentalidade estéril. Coisas do tipo: filhos são um problema. Filhos são um atraso na vida. Filhos são uma pedra no nosso sucesso e na nossa oportunidade de usufruir a vida em viagens juntos por aí. Especialmente, irmãos, o movimento feminista tem vendido essa mensagem, essa ideia, e a igreja tem comprado. Ter filhos, irmãos, faz parte do que o Senhor orienta a sua igreja, queridos. Entretanto, queridos, ter filhos para o povo de Deus é algo que está intimamente ligado à obediência a esse mandato. É claro, irmãos, que o número de filhos está dentro da liberdade cristã. Nós não temos nenhuma orientação bíblica para dizer assim: tenha 2, 3, 4, 5, 6, ou como um pastor amigo meu, 7 filhos. É claro
que isso faz parte da liberdade cristã. Mas o ponto desse texto aqui, irmãos, é que homem e mulher, crentes sob o Evangelho, recebem esse mandato e são orientados a propagarem a imagem de Deus agora por uma semente santa, a própria igreja do Senhor. Filhos que serão discipulados, filhos que serão ensinados nos caminhos do Senhor, irmãos. Assim como se espera de um casal noivo que se casem, assim como se espera de um casal casado que eles tenham relações fiéis, assim como se espera que homem e mulher, marido e mulher tenham um companheirismo mútuo, assim também se espera que de um casal casado haja filhos. Haja filhos. Nós não podemos, irmãos, comprar a ideia estéril do mundo ocidental, queridos. Nós não podemos comprar essa ideia estéril de que filhos são terríveis. De fato, irmãos, filho é muito cansativo. Vocês estão aqui diante de um pastor que está com uma criança de quase 4 meses. Mas é uma bênção do Senhor. Assim a Escritura diz, irmãos, que ter filhos é uma bênção do Senhor. Vejam que um analista cultural, um crítico político chamado Mark Stein, ele vai dizer sobre isso. Veja o que ele diz. Um homem que não é crente, certo, irmãos? Em alguns países da Europa, você se aposenta com 50 anos e vai passar outros 30 ou 40 anos vivendo do dinheiro de alguém. Se você não tem uma população economicamente ativa para sustentar essa quantidade de aposentados, tem que importar, e é por isso que há anos existe uma enorme migração de muçulmanos, a maioria jovens. Como em vários países a taxa de fertilidade da população islâmica chega a ser, em média, 5 a 10 vezes maior que a da população nativa de países ocidentais, até 2050 é possível estimar, baseado nesses números, que a Europa será um continente muçulmano. Os muçulmanos, irmãos, eles querem propagar o reino e o falso Deus, Allah. E eles têm filhos, porque eles sabem que esse reino está intimamente ligado a pessoas. Nós, irmãos, povo do Senhor, povo do Deus vivo e verdadeiro, que recebemos um mandato direto do Senhor, nós não queremos ver o reino de Deus propagando pela geração ordinária da semente santa. Nós queremos, na verdade, nós preferimos ter um carro novo, nós preferimos ter uma casa nova, mais confortável, a ter filhos. Nós preferimos uma casa na praia a ter filhos, um cachorro a ter filhos. É claro, irmãos, é claro que não há problema algum em termos um carro novo, em termos uma casa confortável, em termos uma casa na praia, inclusive se você estiver chama o pastor, nós vamos estar juntos. Mas o ponto, irmãos, o ponto é o que está por trás dessas coisas. O que é que me motiva a ter isso, independente de filhos? Qual é a minha real motivação e a custo de que eu quero ter? Se não bastasse, irmãos, essa mentalidade estéril, ainda tem pessoas no meio do povo de Deus que trabalham contra o crescimento da igreja por meio dos filhos, né? Então a mulher tem um filho, epa, que legal, um filho. 2 filhos, legal. 3, mulher, 3 filhos já. 4, mulher, você é doida. Tem 4 filhos. Porque isso é um reflexo, irmãos, de uma mentalidade estéril. Essa mentalidade estéril, irmãos, tem levado muitas mulheres a lutarem pela legalização do aborto por motivos escusos. Porque a mentalidade estéril, irmãos, é anti-mandato cultural. É anti o que esse texto da palavra de Deus nos diz, irmãos. A Escritura Sagrada, amados irmãos, jovens que ainda não têm filhos que vão casar, casais, amados do Senhor, a Escritura Sagrada diz que filhos são bênção do Senhor. Bênção do Senhor. Não um apêndice, uma coisinha besta na vida do homem. Não. Abertamente ela diz: quando o Senhor abençoa um homem, Ele dá filhos para esse homem. Quer ver? Abra por favor em 1 Crônicas. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 26.
Versículo 5. Amitel, o sexto, Issacar, o sétimo, Beulatai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Deus está falando aqui, irmãos, de Obed-Edom. E depois do texto escrever todos os filhos que Obed-Edom teve, o texto conclui dizendo que ele teve tantos filhos porque o Senhor o havia abençoado. Abra, por favor, irmãos, Salmo 127. Salmo 127. Versículo 3 a 5. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão de um guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. À porta. Portanto, irmãos, o ponto aqui, queridos, não é, eu quero para deixar claro isso, que a Escritura ou essa pregação está nos tirando a liberdade cristã de quantos filhos nós podemos ter. O casal tem essa liberdade. O ponto, irmãos, é que nós não podemos nutrir a mentalidade estéril do mundo anti-filho. Eu não quero ter filho. Eu postergo o filho o máximo que eu puder porque eu quero curtir a vida. Deus está falando, é mandato do Senhor que vocês encham e povoem a terra. E agora sobre o Evangelho, a primeira forma de fazer isso é pela propagação da semente santa. Agora o segundo meio, irmãos, da propagação, o primeiro desse mandato, é quando Deus, a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho. Veja, irmãos, quando o Senhor finalizou a criação, Ele disse para o homem: ide por todo mundo e enchei a terra, multiplicai a minha imagem. Quando o Senhor termina a redenção, o que é que o Senhor diz? Ide por todo mundo e pregar o Evangelho, fazer discípulos de todas as nações. Em outras palavras, ide por todo mundo e fazei homens e mulheres em imagem e semelhança. Portanto, irmãos, sobre o Evangelho, não só a igreja do Senhor gerando filhos para o Senhor, mas também a pregação do Evangelho é o meio pelo qual nós cumprimos esse mandato cultural. Quando aos homens é anunciado a única coisa que pode transformar suas vidas, a única coisa que transforma homens que são a imagem e semelhança de Deus corrompidos pelo pecado, em homens a imagem e semelhança de Deus restaurados por Cristo. É pela pregação do Evangelho, irmãos. Abra, por favor, Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20. Texto muito conhecido na igreja do Senhor. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. A pregação do Evangelho, então, irmãos, é a segunda forma de nós cumprirmos esse mandato social, evangelização. Por meio delas, irmãos, Deus faz com que multipliquemos e enchamos a terra com homens e mulheres à imagem de Cristo. Por isso, queridos, nós temos grande urgência na pregação do Evangelho e de aproveitarmos todas as situações que o Senhor nos dá, irmãos. Uma delas, por exemplo, é convidando pessoas para ouvirem a pregação do Senhor no dia do Senhor. A pregação pública da sua palavra, para que do púlpito de onde emana o Evangelho alcance o coração dos crentes para o seu fortalecimento e o coração daqueles que não são convertidos, para que eles possam encontrar a graça de Cristo, irmãos. Nós vimos em Romanos que evangelizar é falar do ser e da obra de Cristo e os efeitos dela em nós, irmãos. Nosso desejo, então, queridos, como igreja, deve ser ver homens se rendendo a Cristo. Vemos a igreja crescendo com conversões, homens se voltando para o Senhor Jesus Cristo. Eu sei, queridos, que nós temos muita dificuldade em evangelizar. Esse que vos fala também tem dificuldades, medos, temores de evangelizar tete a tete, um desconhecido, ou até mesmo um conhecido distante.
Mas ainda assim, irmãos, diante desses medos e temores, diante desse mandato que o Senhor nos dá, o que nos cabe é orarmos como os apóstolos, como eles oraram lá em Atos 4:29. Agora, pois, ó Senhor, concede aos teus servos que falem com toda intrepidez a tua palavra. Dá-nos, Senhor, coragem, dá-nos circunstâncias e situações para falarmos da tua palavra. Portanto, irmãos, esse primeiro aspecto do mandato cultural, povoar a terra sob o Evangelho, é obedecido de duas formas. Primeiro, a geração de filhos da aliança, e segundo, a pregação do Evangelho e o discipulado. Agora, o segundo aspecto, irmão, desse mandato cultural, que é dominar ou sujeitar a criação. Veja, por favor, o versículo 26, a parte B, a segunda parte do versículo. Enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que esteja pela terra. Versículo 28, a parte B. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que estejam pela terra. O segundo aspecto, irmãos, do mandato cultural é dominar e sujeitar a criação. Aí, rapidamente, os nossos ouvidos do século XXI ligam a antena, né? Dominar e sujeitar, que Bíblia opressora e imperialista. Irmãos, no hebraico, esses termos não estão associados a essa ideia que nós temos hoje no nosso mundo contemporâneo. Dominar e sujeitar não é uma dominação imperialista e irresponsável. No hebraico, dominar e sujeitar estava intimamente ligado com uma responsabilidade moral. Eu domino o sujeito, cuidando, protegendo, desenvolvendo. É assim que o homem foi chamado, queridos, para cuidar da criação. Estava ligado então a proteger, usar, desenvolver. Isso fica muito claro, irmãos, no decorrer da narrativa. Veja, por favor, Gênesis 2, versículo 5. Não tinha ainda nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Veja, não havia homem para lavrar, para cuidar, para tratar do solo. Versículo 15 do mesmo capítulo. Veja o que diz. Tomou, pois, o Senhor Deus, o homem, e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Portanto, irmãos, dominar e sujeitar a criação está intimamente ligado com cuidar, proteger, desenvolver a criação, irmãos. Por isso, esse mandato, queridos, esse mandato social, ele está intimamente ligado a três coisas: ao trabalho, ao desenvolvimento da criação e ao cuidado ambiental. O homem é vice-regente de Deus. E nesse sentido, irmãos, o homem só poderia fazer a sua missão se ele estivesse em comunhão com o Senhor. É por isso que nós temos hoje na nossa sociedade, irmãos, sempre dois extremos: dos homens que não estão em comunhão com o Senhor, mas lidam com a criação. Ou nós temos uma relação predatória, destruidora da criação, ou nós temos uma relação, como nós vimos hoje pela manhã, que deifica a criação, que humaniza a criação. São dois extremos que não obedecem à palavra de Deus. Porque para que nós possamos lidar com a criação da maneira devida, o homem precisa estar em comunhão com o Senhor, irmãos. Mas são essas três coisas, queridos: trabalho, desenvolvimento e cuidado. Quando nós falamos de trabalho, irmãos, Adão dominaria a terra por meio do seu trabalho. E veja, o trabalho foi instituído antes da queda. O trabalho, irmãos, não é, como os romanistas disseram durante muito tempo, um pecado necessário, um mal necessário. Irmãos, o trabalho foi dado por Deus antes do pecado. Após o pecado, a maldição foi de você vai ter dificuldades no seu trabalho. Mas o trabalho foi dado por Deus para o homem desenvolver a criação, irmãos. Isso foi ordenado por ele antes da queda. Portanto, não é uma consequência da queda, mas uma ordenação da criação. Adão deveria dominar toda a terra, não ociosa e passivamente, mas através do trabalho da sua mente, do coração e das suas mãos. O
trabalho, crentes, todos nós aqui trabalhamos diante do Senhor. O trabalho, irmãos, para a Escritura Sagrada é algo extremamente honrado pelo Senhor. Na Escritura Sagrada, irmãos, a expressão fazer com suas próprias mãos, sempre que ela aparece, está ligado a algo impiedoso, e normalmente é a idolatria. Os ídolos que são feitos com suas próprias mãos, ou os homens que procuram se salvar com suas próprias mãos. A única coisa, irmãos, na Escritura Sagrada que recebe essa expressão, feito com suas próprias mãos, é o trabalho. E Deus abençoa isso. Deus abençoa isso, queridos. Quando nós somos trabalhadores diligentes, nós nos assemelhamos a Deus. Deus trabalhou com diligência na criação e Ele mandou o homem trabalhar nela. Deus trabalhou com diligência e continua trabalhando na redenção. Ele trabalhou na redenção e Ele continua trabalhando na providência. Quando, irmãos, eu e você somos diligentes no nosso trabalho, mesmo que o nosso patrão não esteja vendo, nós estamos sendo parecidos com o Senhor. Essa é a visão que nós temos de trabalho, irmãos. Os crentes, eles precisam ver o trabalho não como segunda-feira, eu vou ter que trabalhar. Que absurdo! Como eu queria que já fosse sábado. Não é assim que nós lidamos no trabalho, irmãos. A nossa alegria está em exultar pelo dia do Senhor, né? O dia do Senhor vai chegar, domingo vai chegar, a gente está alegre. Mas na segunda, eu também estou alegre, porque eu vou trabalhar. E mesmo que meu trabalho seja ser pastor, ser professor, ser advogado, ser médico, ser um analista de sistemas, o que for, nós estamos trabalhando para a glória do Senhor. Isso muda a maneira como nós vemos o trabalho, irmãos. Nós não fazemos mais, então, uma separação entre trabalho sagrado e trabalho profano. Quando eu entendo que o trabalho é ordenado pelo Senhor, todo o trabalho que é feito para a sua glória, pelo seu povo, é um trabalho sagrado, irmãos. A nossa cultura, ela odeia o trabalho e exalta a preguiça. O nosso país, irmãos, tem inúmeros feriados e nós amamos esses feriados. Porque a nossa cultura é essa, irmãos. Nós amamos a preguiça e aborrecemos o trabalho. A nossa cultura ama trabalhar pouco e ganhar muito. A nossa cultura ama trabalhar nada e ainda assim ganhar. Ama trabalhar mal e querer receber como se nós tivéssemos trabalhado bem. Deus não criou o mundo para preguiçosos, irmãos. Deus criou o mundo para trabalhadores, para que seu povo trabalhasse nesse mundo, irmãos. O Deus que nos redimiu, irmãos, e a sua redenção afeta profundamente o nosso trabalho. Abra, por favor, em Efésios capítulo 4. Por favor, Efésios capítulo 4. Versículo 28. Efésios capítulo 4, versículo 28. Diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Nós não só temos a ordenação do trabalho aqui, irmãos, mas nós temos o modo de fazer o que é bom com o trabalho. Portanto, são trabalhos lícitos. É absurda a ideia da sociedade de querer legalizar a profissão da prostituição, a profissão do traficante. Porque senão são trabalhos lícitos, irmãos. A Escritura fala, trabalhe com o que é bom com as suas próprias mãos. Ela nos fala isso e nos fala também, irmãos, sobre a finalidade. Eu não trabalho visando simplesmente ter muito dinheiro, gastar comigo mesmo. Paulo diz, trabalhe para que tenha com o que acudir ao necessitado. Para que tenha com o que acudir ao necessitado. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11, irmãos. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 11. Paulo diz, e aliviar-vos por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. 2 Tessalonicenses 3, 10 a 13. Paulo ainda fala, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se
intromete na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, coma o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Nós temos aqui, irmãos, na igreja de Tessalônica, crentes se encostando, crentes que não queriam trabalhar, crentes que viviam pedindo ajuda e viviam da vida dos outros. Paulo fala: você quer comer? Trabalhe. É isso que o Evangelho ordena. Trabalhe diante do Senhor, irmãos. Na história, queridos, os marxistas, eles odiavam os calvinistas pela visão elevada que eles tinham do trabalho diligente, contente e dedicado, e que naturalmente gerava riqueza. Até hoje, quando você pega livros de história do ensino médio, é dito lá que os criadores do capitalismo foram os calvinistas pela doutrina de Calvino da eleição, que a evidência da eleição era que o homem tinha muita riqueza. Totalmente distorcido. Mas eles odiavam os calvinistas por causa disso, porque eles eram diligentes no trabalho. Os calvinistas, irmãos, na história, são conhecidos como um povo trabalhador. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que os nossos pais na história são conhecidos como um povo trabalhador? Efésios capítulo 6, por favor. Efésios capítulo 6, versículos 5 ao 8. Quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do nosso coração, como vocês obedecem a Cristo, não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo do coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Sabe por que, irmãos, os nossos pais na fé eram conhecidos como um povo trabalhador, como diligentes no trabalho e que produziram nações ricas e prósperas? Sabe por que, irmãos? Porque eles sabiam para quem trabalhavam. Eles não estavam trabalhando para o seu patrão. Eles não estavam trabalhando simplesmente para ficarem ricos. Eles trabalhavam como ao Senhor. Se você, dona de casa, varra como ao Senhor, como se o Senhor fosse passar pela sua sala. Se você é advogado, advogue como ao Senhor, porque o nosso Senhor foi injustiçado no tribunal, mas você vai fazer justiça como advogado. Se você é policial, você vai trabalhar com justiça. Se você é pastor, você vai pregar com fidelidade a palavra de Deus, para que o Senhor seja glorificado, porque nós trabalhamos, irmãos, como ao Senhor. Quando nós entendemos isso, irmãos, como eu falei, não há separação para profano e sagrado, do pastor à enfermeira, do advogado ao juiz. Todos nós trabalhamos para o Senhor nas vocações lícitas que Ele me deu. Em todas essas vocações, então, irmãos, quer vir para casa, quer ser presidente do Brasil, são dignas diante do Senhor, porque o Senhor ordenou: trabalhe na minha criação. Lutero falou, irmãos, quando o empregado da cozinha e faz outras coisas a serviço de casa, porque está ali a ordem do Senhor, mesmo tão pequeno trabalho, ele deve ser louvado como serviço a Deus, superando em muitos a santidade e o ascetismo de todos os monges e freiras. Calvino disse: é uma oferta agradável a Deus quando o homem se dedica ao seu trabalho e vocação que Deus lhe deu, que Deus deu para esse homem, irmãos. Portanto, irmãos, como um povo do Senhor, nós somos chamados a trabalhar. Nos é imprópria, então, queridos, a preguiça. Nos é imprópria, queridos, esse jeito brasileiro de deixar tudo para a última hora e fazer de qualquer jeito nas coxas. Isso não faz parte do trabalho diligente de quem recebeu um mandato cultural para trabalhar na criação, irmãos. Por isso, queridos, nós devemos de coração evitarmos o ganho desonesto, evitarmos o ganho à custa dos outros, como, por exemplo, muitos amam viver às custas do Estado. Trabalhamos não para ficarmos ricos, mas para que o Senhor seja glorificado, para acudir aos necessitados e para dar sustento à nossa família. Agora, as crianças que estão aqui no nosso meio, perceba que você não deve ficar chateada quando o seu pai lhe orientar a fazer alguma coisa, a arrumar os brinquedos com que você brincou, ou a fazer algum serviço doméstico. O seu pai está lhe ensinando a trabalhar para o Senhor. Para o Senhor.
O mandato cultural também envolve, irmãos, desenvolver a criação. Nós vimos hoje pela manhã que o mundo ele não evoluiu, não é uma evolução, como de uma espécie mudando para outra espécie. Mas ainda assim, irmãos, Deus fez o mundo com o potencial para ser desenvolvida, para ser aprimorada. E Deus entregou ao homem essa responsabilidade de desenvolver. Portanto, todas as ciências, as artes, são o desenvolver da criação. Política, música, física, química, história, medicina, linguagem, advocacia, educação, e por aí vai. Todas as ciências e as artes, irmãos, elas são feitas para desenvolver a criação. E nós, irmãos, em nossas profissões, e os jovens que aqui estão, que são universitários, devem fazer tudo isso sob uma bandeira, sob uma égide. Cristo é o Senhor. Como nós cantamos no Salmo, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os habitantes teus. Não há um só milímetro quadrado, irmãos, em todo o universo que não pertence a Cristo. Não é aquilo que não, isso aqui é de Satanás, isso aqui é de Cristo. Irmãos, tudo é do nosso Senhor. E nós somos chamados a trabalhar em tudo para que o Senhor seja exaltado na sua criação, irmãos. E isso é um freio, queridos. O desenvolvimento da criação é um freio para aqueles que têm os devaneios anti-desenvolvimento. As pessoas que acham que seria melhor nós continuarmos na mata, como os índios eram, como se a vida em forma de índio fosse melhor. Não, irmãos. O Senhor criou o mundo para ser desenvolvido, para ser trabalhado, aprimorado. Portanto, irmãos, não é apenas lícito o crente se envolver nessas coisas, ciências, etc. É ordenado. O problema não é os jovens irem para a universidade, como alguns crentes pensam. O problema não é esse. Pelo contrário, irmãos, as universidades, muitas delas pelo mundo afora, foram fundadas por calvinistas. O problema não é a universidade. O problema são os jovens que vão para a universidade sem amarem ao Senhor. E lá, parece que perderam a fé. Mas na verdade, talvez no fundo, nunca a tiveram. Nós somos chamados, queridos, a desenvolver a criação, a cuidar dela como o Senhor mandou. E agora vem o terceiro aspecto desse subjugar e dominar, que é o cuidado ambiental. Nós temos responsabilidade de cuidarmos da criação. Nós somos chamados, irmãos, a receber a criação do Senhor, desenvolvermos essa criação e entregarmos ela para nossos filhos, para que eles possam desenvolver a criação e entregá-las para os seus filhos, e assim sucessivamente, irmãos. Se o que nós vimos anteriormente sobre o desenvolvimento é um freio nos anti-desenvolvimento, isso aqui, irmãos, o cuidado ambiental, o cuidado com a criação, é um freio nos que são desenvolvimentistas predatores, que querem desenvolver a qualquer custo, por lucro somente, destruindo todo o homem que estiver ao redor. Nós somos chamados também, irmãos, a desenvolver, mas também a cuidar da criação. Nós não precisamos, queridos, abraçarmos a ideia que surgiu alguns anos recentes de eco-igrejas, ou não precisamos votar em um partido cuja cor seja verde, ou nos filiarmos ao Greenpeace, para que então nós possamos obedecer esse mandato. Coisas pequenas, irmãos. Nós ensinando aos nossos filhos a terem o devido respeito pela criação do Senhor, a não jogarmos lixo na rua, a termos o devido cuidado com a água, a lidarmos com as coisas do Senhor, como elas de fato são, do Senhor. Do Senhor. O homem, queridos, para cumprir esse mandato, então, ele precisa da palavra de Deus. Com o pecado, e longe da palavra, os homens distorcem tudo isso, ou fazem como nós já falamos, idolatram a criação, ou destroem a criação. Nós precisamos de Cristo, irmão, da sua palavra, não só para a nossa salvação, mas também para vivermos no mundo. Nós só podemos entender o nosso lugar no mundo pela palavra de Deus. Deus instruiu Adão, faça assim e assado. Nós também nos sentamos aos pés do nosso Pai e ouvimos, Senhor, como eu devo fazer nesse mundo que o Senhor me colocou. E por último, irmãos, esse texto nos ensina esses três aspectos de mandato cultural, lembrando, o primeiro, povoar a terra; o segundo, dominar e subjugar a criação; agora o terceiro é usufruir da criação. No versículo 29 e 30 foram repetidas duas vezes: isso eu vos dou para mantimento. Para mantimento.
O último aspecto, então, irmãos, é esse usufruto da criação. Deus criou o mundo para que ele fosse glorificado pelo mundo e no mundo. Se nós atentarmos bem para a ordem da criação, queridos, nos primeiros 5 dias, Deus criou o mundo que seria habitado. No 6º dia, Ele criou os animais que habitariam esse mundo. E no último dia, Ele criou quem? E no último momento do último dia, Ele criou quem? O homem. Isso aqui, irmãos, mostra já de início a graça e a bondade do Senhor para com a sua criatura, o homem. Porque deu tudo que era necessário para a sua subsistência, para que eles existimos ali, irmãos. Aqui nós já vimos o cuidado pastoral de Deus, o cuidado paternal de Deus. Vimos que o homem foi uma criação especial, separada e diferente dos demais animais. E um dos porquês disso, irmãos, é que Deus dava a criação para que o homem pudesse usufruir dela. Antes da queda, esse usufruto seria pleno e perfeito. Mas depois da queda, irmãos, quando o pecado corrompeu todas as nossas motivações e os nossos desejos, como é que nós cumprimos esse aspecto do mandato cultural, usufruindo da criação, irmãos? O problema, irmãos, não está como alguns pensam, que eu não vou me envolver, eu não vou usufruir do mundo, porque isso em si mesmo é pecado. E aí nós temos na história da igreja monges que se retiravam para o deserto, que se retiravam para mosteiros, que comiam somente mingau e água, porque eles não queriam ter o prazer da criação. Eles não entenderam esse princípio que a Escritura Sagrada diz. Nós somos criados sim para usufruirmos da criação, irmãos. O ponto é, há um usufruto impiedoso e um usufruto piedoso. Sobre o Evangelho, a igreja do Senhor é chamada a usufruir de maneira piedosa da criação. E como isso é feito, irmãos? Basicamente, queridos, não ser dominado nem escravizado por essas coisas, queridos. Primeiro, não ser dominado nem escravizado por essas coisas. Não é viver para satisfazer com essas coisas, como se nosso coração dependesse delas e preencher o nosso coração dela. Sabe você, irmã? E aqui eu direciono as irmãs porque eu sei que são muito que as irmãs passam. Quando você fala assim, eu estou com o meu coração porque eu quero comprar, eu quero gastar. Esse usufruto da criação, não há nenhum problema em você comprar e gastar. Pode ser, se quiser dar um presente para o pastor, estamos aí. Não há nenhum problema com isso, irmãos. O problema é, por que eu faço isso? Eu estou usufruindo da criação porque eu quero colocar uma lacuna no meu coração. Eu estou ansiosa, vou comprar. Só que a Escritura diz que toda ansiedade deve ser colocada diante do Senhor pela oração, não pelo cartão de crédito sendo passado na máquina. É usufruir da criação sem ser escravizado por ela. O uso com moderação. A imoderação é sempre pecado na Escritura Sagrada, irmãos. E o uso lícito é usarmos dos limites ordenados do Senhor. Por exemplo, faz parte da criação a relação sexual. É pecado fazê-la? Não, se for feito nos limites que o Senhor orientou. Fora disso, você não usufrui da criação. Você abusa da criação e não glorifica o Senhor. Paulo fala em 1 Coríntios 6,12, irmãos. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. A comida, queridos. Qual é o mau uso da comida? Quando eu roubo comida, quando eu tenho glutonaria, quando eu como de maneira imoderada, quando eu como mais do que preciso. A bebida, bebedeira, embriaguez, falta de sabedoria, compras ou conforto para viver nelas de maneira regalada, de maneira compulsiva, uma visão fútil de vida. Sexo, o uso ilícito. Descanso, a preguiça, a negligência. Portanto, nós temos a criação para usar dela. Nós podemos fazer de maneira piedosa, agradável ao Senhor, ou de maneira impiedosa. Thomas Boston, irmãos, ele diz o seguinte sobre o crente e a criação. Veja a imagem que ele traz. Como os cães do Egito baixavam-se até a água no Nilo cautelosamente por medo dos crocodilos, assim o homem piedoso prova das alegrias da vida. Ele pode usar os prazeres desta vida como uma bengala, mas não constrói sobre eles como se eles fossem uma coluna, pois Cristo é o suporte de suas almas. Nós usamos, irmãos, como os cachorros no Nilo, que usavam de maneira muito rápida para não serem devorados pelo crocodilo. Se nós não usarmos da maneira devida, nós seremos tragados pelo crocodilo chamado pecado e mundanismo. Segundo, irmãos, nós usamos de maneira piedosa
dando graças e adorando ao Senhor por isso. Um coração grato, irmãos, é um coração que reconhece que o que tem recebeu do Senhor. Um coração ingrato é um coração que acha que merecia receber aquilo, que Deus deveria lhe dar aquilo. Mas o coração grato, os puritanos diziam, prepara o coração para uma próxima bênção. Isso agrada ao Senhor. Abra, por favor, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 4 e 5. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Nós temos Mateus 15, 36, Atos 27, 35, quando nos é ensinado a darmos graças por tudo que o Senhor nos deu, irmãos. Portanto, se eu vou na onda de muitas igrejas evangélicas que demonizam coisas na criação, eu não entendo esse aspecto da palavra de Deus, irmãos. O ponto não é a criação em si mesma, mas o nosso coração. O mal está aqui, queridos, e nós precisamos usar de maneira correta. Para os santos, todas as coisas são espirituais. Nada é sagrado, não há nada sagrado e profano nesses termos. Assim, o que é santo e o que é pecaminoso. E o pecado é não receber as coisas como vindo do Senhor. É não usar as coisas como o Senhor disse que nós devemos usar, irmãos. Como o Senhor disse que nós devemos usar. Portanto, meu amado, usufrua da criação. Coma uma boa comida, deleite-se numa boa praia, tome um bom vinho, tenha uma boa conversa, faça uma boa viagem, tenha uma boa caminhada, tenha um bom jogo de bola, coma uma boa carne de churrasco. Usufrua da criação, mas usufrua de maneira não escravizada, de maneira grata ao Senhor. Porque o homem que não é grato ao Senhor, como nós vimos na reunião de oração, é como um porco. Os porcos, eles estão sempre olhando para baixo para comer as coisas dessa terra e nunca olham para cima, para a mão daqueles que jogaram alimento. Nós somos chamados a usufruir de maneira santa e grata ao Senhor. A criação, irmãos, ela foi posta sob o governo do homem. Quando o homem caiu, o mundo caiu junto. É por isso, irmãos, que Cristo, Ele é o Redentor do homem, Ele é o Redentor da criação. Nós não somos chamados, como algumas outras teologias vão dizer, para redimirmos o mundo. Nós não redimimos o mundo, irmãos. Cristo redimiu o mundo. Nós somos chamados para fazermos uso santificado do mundo. Uso santificado do mundo. E aí nos é posto em Romanos capítulo 8, que a criação geme ansiando pela manifestação, ou melhor, pela redenção dos filhos de Deus, porque ela foi posta sob o jugo do pecado, irmãos. Nós ansiamos junto com a criação, irmãos, o dia em que o nosso Senhor virá. E se hoje, queridos, nós temos esse mandato cultural e precisamos lidar com o nosso coração a fim de que nós possamos cumpri-lo, fugindo do pecado sobre o Evangelho, nós ansiamos o dia então, queridos, quando novos céus e a nova terra serão recriados e refeitos por causa de Cristo, e o fruto na presença do Senhor será perfeito e pleno, irmãos. Se esse mundo, irmãos, se esse mundo já é lindo e maravilhoso sob o pecado, imagine ele restaurado, queridos. Se já é maravilhoso usufruirmos dessas coisas com o pecado, imagine quando o mundo for restaurado por Cristo. Por isso, crente, console o seu coração com essas verdades. Se o seu coração não tem algo nesse mundo aqui, não morra por isso, porque você tem algo muito mais precioso que Cristo. Agora você, não crente, talvez você que esteja no nosso meio não conheceu ao Senhor Jesus Cristo. Isso aqui não será lhe dado se você não estiver em Cristo. Diante do mandato cultural, então, irmãos, quando Deus nos entrega o seu reino e como Rei soberano nos chama para ser seus vice-regentes, nós devemos buscar, então, povoar a terra com a imagem de Cristo, trabalhar diligentemente na criação e desenvolvê-la, e usufruirmos dela com santidade. Que o Senhor nos dê graça, irmãos, e nos fortaleça dessa forma. Em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que nos ensina não somente sobre o caminho de salvação, que é o Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, mas também nos ensina como nós caminharmos nesse mundo,
como nós devemos cumprir esse mandato cultural que o Senhor deu para o nosso pai Adão, lá no Éden. Ele caiu, Senhor, e não cumpriu esse mandato como o Senhor orienta, e desde então a humanidade tem cumprido esse mandato. Mas em Cristo, Senhor, nós temos feito nova todas as coisas. Nos capacita, Senhor, para como teu povo, a própria garra-nos a tua imagem nessa terra, Senhor, gerando filhos. Ó Senhor bendito, abençoa os ventres das irmãs dessa igreja, Senhor. Essa é a marca da tua bênção sobre a igreja, Senhor. Que o Senhor também nos dê ousadia, Pai, para pregarmos o Evangelho a todas as nações. Que o Senhor, Pai, nos dê força e graça para trabalharmos em nossos labores como quem trabalha para o Senhor. E que nós possamos usufruir, Senhor, dessa criação de maneira agradável aqui, Pai. E que em tudo isso o Senhor seja glorificado. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.